Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje nós vamos falar sobre a passagem que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 53. E se você der continuidade, ela vai até o capítulo 8, versículo 11, que fala sobre a mulher pã em adultério, e que essa passagem ela traz certa polêmica, porque há muitas traduções que falam que essa passagem ela não deveria ser considerada texto bíblico ou ela está localizada no lugar errado da Bíblia. Inclusive, eu comecei a falando sobre isso com vocês, que eu estava fazendo um vídeo que vai sair no canal muito em breve, falando sobre outro estudo, estudando específico os 2 primeiros salmos do livro de Salmos, e eu usei alguns materiais de auxílio, que foi a Bíblia de Estudo Thomas Nelson e um comentário bíblico. Só que no processo eu comecei falando com vocês sobre essa questão. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou dando início nesse vídeo de forma separada e na sequência vocês vão ver essa parte que eu estou falando sobre isso em específico e logo em seguida eu vou entrar com uma explicação mais completa, com a finalização desse vídeo em específico falando sobre essa passagem. Aí eu vou colocar aí a junção do vídeo, depois a gente volta para esse ponto onde eu estou falando com vocês. É importante essa primeira parte, porque eu falo um pouco sobre os materiais que eu vou estar utilizando e eu também eu introduzo o assunto. E na sequência eu vou finalizar aquilo que eu já havia começado de falar. Essa Bíblia aqui que eu estou utilizando, Bíblia de Estudo Thomas Nelson, tá vendo? Essa logo aqui é da Thomas Nelson, mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, eu vou estar usando essa Bíblia aqui, ó, que ela foi produzida pelo D.A. Carson. Eu queria mostrar o outro material que eu também vou compartilhar com vocês, que é o Novo Testamento, que é falei errado, que é o Novo Comentário Bíblico do Antigo Testamento. Ele é de cunho acadêmico e ele foi publicado pela Central Gospel. Tem 2 volumes, tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Ó, esse daqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês. Tem esse daqui que é o Novo Testamento, ó. O Novo Testamento ele é mais fino, mas esse daqui é focado só no Novo Testamento. Pode parecer que é pouco, mas se a gente pegar um Novo Testamento separado, vocês conseguem ver como é grande. Ó, isso daqui é um Novo Testamento separado e com letras grandes, tá vendo? A letra é grande. Olha só a diferença da quantidade de material que a gente tem. Então, para o Novo Testamento é bastante coisa. Apesar de nós encontrarmos materiais do mercado de comentário bíblico com quantidades maiores, mas só mostrando para vocês que esse material aqui, ele é suficiente para a quantidade de texto que é exigido ser falado dele. Porém, existem materiais no mercado que você encontra uma quantidade maior. Lá no livro de João, no Evangelho de João, quando fala sobre a mulher pã em adultério, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem um trecho aqui que é do versículo do capítulo 8, os 11 primeiros versículos, mas também pega o versículo 53 do capítulo 7. Há Bíblias que não trazem comentários sobre esse trecho aqui, que elas nem consideram esse trecho aqui como se fosse uma passagem bíblica ou que pudesse trabalhar uma teologia em cima desse trecho aqui. Essa versão trouxe o texto na íntegra, trouxe o texto aqui no corpo do texto, eu achei interessante, mas só que na nota aqui, ela não desenvolve o assunto, porque eles têm por base que essa versão aqui é uma versão muito polêmica, envolve muitas questões, então elas não desenvolvem uma explicação sobre. Tipo, se você quiser uma explicação, ela não desenvolve aqui. Essa versão aqui, ela não desenvolve em cima desse trecho bíblico. Aí, se você pegar um comentário bíblico que não tem esse tipo de linha, não tem esse tipo de visão, ele já vai desenvolver em cima, que é esse novo comentário bíblico que eu falei para vocês. Esse daqui já é do Novo Testamento. Ó, aqui no trecho que fala sobre o livro de João,
ele já desenvolve questões, aqui ó, começa aqui, ó, começa desde aqui, ó. Ele já desenvolve e ele vai embora, ele vai desenvolvendo e ele dá segmento, ó, ele dá segmento, pega aqui o versículo 12 e continua o texto, ele continua o assunto e ele dá a entender que ele entende que esse trecho aqui, ele é uma sequência correta, tá correto seguir desse jeito e o texto tá ali, tá nesse trechinho aqui, não atrapalha o entendimento do que está sendo, do que está acontecendo. Não está interrompendo nada, está tudo no seu devido lugar e a gente vai desenvolver em cima do texto. E tá tudo certo, sabe? De acordo com esse comentário bíblico aqui. E a gente vê que ele tem uma visão do texto Receptus. Ele tem sua base no texto Receptus, ou no mínimo no texto majoritário, que é muito, muito próximo ao texto Receptus. Então, é bem interessante, que aí você consegue desenvolver em cima desses textos, consegue entender mais aprofundadamente. E ele traz aqui um estudo traz comentários sobre esses versículos, sobre essa passagem que é muito relevante para todos nós. Eu tenho uma outra Bíblia aqui que também desenvolve em cima disso, ó. Ó, eu tenho essa Bíblia aqui, ó, que ela é Bíblia introdutória, só que ela tem uma versão NVI 23, essa Bíblia aqui, só que quando chega nessa parte, ela desenvolve em cima. Ó, deixa eu mostrar para vocês. João. Ó, aqui, ó. Quando chega aqui, ela desenvolve em cima do texto. Ela não cita em nenhum momento que esse texto aqui não é considerado passagem bíblica e nem fala sobre essa possibilidade. Ele só desenvolve em cima do texto. Só que ele desenvolve de forma um pouco breve, vamos dizer assim, ó. É só essa parte aqui. Essa parte aqui que tá pintada de azul. Já na notinha de rodapé, porque essa versão aqui, ela é NVI 23, ela fala sobre a possibilidade desse trecho ser colocado em um lugar diferente, como se a colocação dele estivesse no lugar errado. Aí ele cita algumas opções. Então, é interessante a gente levar isso em conta, que ela une o texto crítico com um comentário que não leva em conta a crítica textual. Eu achei muito interessante isso. Esse comentário bíblico aqui, ele tem sua base nesse comentário bíblico aqui. Só que ele não traz tudo que essa versão traz. Ele tem a base nesse comentário aqui, ó. O novo comentário bíblico do Novo Testamento, como se eles tivessem a sua base no mesmo comentário principal, mas ela é texto crítico, porém as notas do comentário é baseado nesse comentário aqui. Eu achei interessante isso, essa mescla que eles fizeram. Pode ser útil isso em algum momento. Ó, a Bíblia do Peregrino é uma versão católica. Ela foi escrita por Alonso Schockel. Aqui ela é uma versão católica, mas ela é muito interessante também de você ler, e principalmente por causa da versão. Eu acho muito interessante ler essa Bíblia aqui. E eu também leio também a Bíblia de Jerusalém. Ó, eu também tenho um exemplar da Bíblia de Jerusalém. Essas duas aqui nessa capa aqui mais molinha, mas elas são de muito boa qualidade. E eu uso esses dois exemplares para fazer consulta, para fazer pesquisa. Mas eu acho interessante essas questões também. Já esse comentário aqui, ele não leva isso em consideração. Ele entende e encaixa a explicação do texto aqui onde ele já se localiza mesmo, no próprio texto. Ele não leva em conta essa possibilidade do texto ser em outro lugar, em outra passagem bíblica. Ele consegue compreender ele sendo colocado aqui mesmo. Ó, aqui eles entendem essa passagem bíblica aqui localizada no seu lugar correto. Eles entendem que está tudo no seu devido lugar. Nada está fora do lugar. Esse comentário aqui, e eles desenvolvem em cima do texto. Eu acho interessante você ter um comentário assim também, e ele respeita a forma do texto. Ele não fica mudando as coisas de lugar, ou ele não fica encarando aquilo ali tendo um, tipo assim, não é possível
interpretar ou desenvolver em cima desse texto, ele sendo apresentado do jeito que está sendo. E ele trabalha com aquilo que o texto o permite, sabe? O que o texto entrega, ele se desenvolve em cima disso. Então, gente, agora eu vou dar continuidade no que eu estava falando e eu vou deixar a Bíblia aberta aqui, ó, no Evangelho de João. Eu já fiz algumas marcações específicas na minha Bíblia. Ó, eu pintei de cores específicas e eu vou trazer para vocês aquilo que eu pude entender dessa passagem aqui e as conclusões que eu tive, levando tudo em consideração, mas é a minha conclusão, levando em conta o texto bíblico. Você pode tirar uma conclusão diferente da minha, mas essa aqui é a minha conclusão. Aí eu vou trazer para vocês, ó, eu estou usando a Bíblia Lectio, porque ela não tem versículos e capítulos, e isso me ajudou a entender algumas coisas importantes. Essa versão aqui, ela é NVI 23, então ela colocou a passagem da mulher põe adultério tudo em itálico, como se esse texto aqui entrasse em suspeita, mas o texto está aqui. Aí mesmo que está em itálico, o texto está aqui, e isso vai ser importante, porque a gente vai ler ele de forma contínua, vai conseguir ler ele, porque ele está aqui presente no próprio corpo do texto. Ele não foi, sei lá, colocado para uma nota de rodapé, por exemplo. Ele está inserido aqui no próprio texto, isso é importante. E eu também posso mostrar para vocês na versão ACF, que na versão ACF a gente vê o texto de forma normal, a gente não vê esse questionamento. Ó, o texto tá bem aqui. Eu até tinha pintado aqui de uma corzinha diferente, não sei se vai ficar nítido para vocês. Ó, eu tinha pintado aqui de uma corzinha diferente para demonstrar que isso daqui, em algumas versões, é colocado em suspeita. Aí começa aqui e todo a passagem da mulher põe adultério, que finaliza aqui e o texto continua normalmente. Essa versão mantém o texto normal, porque ela entende tudo como sendo texto bíblico e ela traz um texto tradicional, um texto de fonte, texto receptus. Aí ele traz tudo no corpo do texto sem colocar em suspeita. Mas vamos lá. Aí eu vou dar uma olhada aqui, mas eu queria mostrar para vocês desse formato aqui para a gente ver algumas questões, porque eu pintei nessa Bíblia aqui e vai ser importante mostrar para vocês esse pedaço que está pintado. E eu vou mostrar para vocês o material que eu estou utilizando, inclusive já falei sobre ele na primeira parte desse vídeo, que é esse comentário do Peregrino, que é uma versão católica. Ela traz uma nota bem interessante referente a esse texto. Eu queria mostrar para vocês. E eu não falo muito sobre como eu utilizo essa Bíblia para vocês, mas eu consulto ela. Só que eu levo em conta ela, tipo assim, as notas que ela traz e tudo mais. Eu levo em conta no sentido de ter cuidado. Mas eu leio a versão, mas eu também dou uma olhada nas notas. Ó, ela trouxe uma nota aqui bem interessante. Eu vou ler aqui para vocês, ó. É hoje opinião corrente que este relato é inserção posterior. A linguagem, em parte, não é de João. Falta nos manuscritos antigos. Alguns manuscritos o colocam depois de Lucas 21, 38. Contudo, o relato é canônico, ou seja, faz parte do Novo Testamento inspirado. Conserva a recordação de um episódio de Jesus e é uma joia literária e religiosa. Aí, traz essa nota aqui, a nota continua, mas a nota que dá continuidade é muito mais técnica. Então, a gente percebe que essa nota aqui tem uma pegada muito mais familiar com a linguagem de Alonso Schockel. Mas ele traz aqui uma questão que é discutido pelos acadêmicos na academia, e eles realmente colocam essa passagem aqui em suspeita, no sentido de que, como se ele fosse, talvez ele tivesse a sua origem em outra passagem bíblica, em outra parte do texto bíblico, ou tem manuscritos mais antigos que foram encontrados recentemente
Na época que essa tradução foi construída, era algo mais recente. E entrou sobre suspeita, porque alguns manuscritos não traziam essa passagem, outros já traziam em lugares diferentes. Só que ele atesta a canonicidade dessa passagem. Eu achei interessante mostrar isso aqui para vocês. E ele faz uma sugestão, só que eu, estudando o contexto da passagem bíblica, eu vou falar para vocês o que eu cheguei à conclusão. Aí eu queria mostrar essa notinha aqui, eu já li para vocês, e inclusive a Bíblia de Jerusalém, ela também fala sobre isso, mas ela fala já no ponto, ó, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, ela já fala no ponto que eles falam pra gente, como se fosse a inserção do texto, como se fosse a possibilidade do texto. Ó, eles falam aqui, ó, vou ler aqui para vocês. Aqui em João, capítulo 8. Esta perícope, omitida nos mais antigos documentos, manuscritos, versão de padres e da igreja, colocada a lures por outros, deixa transparecer o estilo sinótico e não pode ser de São João. Aí ele fala que teria um estilo mais dos evangelhos sinóticos. Eu achei interessante que eles concordaram. E não pode ser de São João. Poderia ser atribuído a São Lucas. Aí ele pede para a gente conferir lá em Lucas 21, 38, como está na Bíblia do Peregrino. Sua canonicidade e seu valor histórico, no entanto, não sofrem contestação. Ou seja, ele entende, a Bíblia de Jerusalém entende que esse texto aqui é sim texto bíblico, canônico inclusive, mas vários estudiosos, eles entendiam que talvez fosse localizado em outra passagem bíblica. E alguns manuscritos mais antigos e padres da igreja colocavam esse texto em suspeita, mas não significa que era um consenso entre todos. Mas o texto está presente na Bíblia, isso é importante a gente considerar. Aí agora eu vou deixar aqui na passagem que eles falaram, ó, Lucas 21, no finalzinho aqui do versículo 38. Eles trazem uma nota falando, olha só, o contato literário em João é evidente. A perícope da mulher adúltera, que tantas razões convidam a atribuí-lo a Lucas, encontraria aqui excelente contexto. Aí eles entendem que o contexto da passagem da mulher adúltera se encaixaria muito bem nessa passagem aqui. Em outras bíblias de estudo que eu mostrei para vocês, eles não consideram essa passagem como texto. Essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de Estudo Thomas Nelson, ela não considera e ela não vê, não tem segurança, não sente segurança em você desenvolver alguma doutrina em cima dessa passagem ou você desenvolver alguma pregação. Ela prefere continuar com o texto sem considerar essa passagem. Isso é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. E essa Bíblia aqui também fala a mesma coisa. A Bíblia de Estudo NAA também tem a mesma posição, também tem a mesma postura. Então, ela não coloca essa passagem em nenhum outro lugar e ela prefere não desenvolver nenhuma nota e também aconselha a você não trabalhar doutrina em cima dessa passagem e nem, vamos dizer, trazer alguma pregação em cima desse texto. Aí é interessante a gente considerar essas questões, tipo assim, por que eles tomam essa posição? E será que essa é a melhor posição a ser tomada? A gente deve considerar. Isso falando sobre as notas dessas Bíblias. E vamos agora começar a trabalhar o texto. Eu li esse texto aqui, eu li o que vem antes. Começa aqui, ó, que aqui fala sobre as festas. Ó, deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês. Eu vou ler, deixa eu ver aqui. A partir do capítulo 7, aqui, ó, seria o capítulo 7, deixa eu pegar a minha lapiseira para marcar para vocês. Ó, aqui começa o capítulo 7. Eu sei porque eu tô olhando a Bíblia aqui do lado.
começa para vocês saberem aonde eu vou estar lendo. O iniciozinho do capítulo 7. Ó, e depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam matá-lo. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhes disseram. Aí entra a fala dos irmãos de Jesus. Aqui fala sobre a festa judeus e a dos tabernáculos. A festa das cabanas que é falado aqui é a festa dos tabernáculos, que na ACF está falando tabernáculos, mas é a mesma festa. Aí só para vocês saberem. Então aqui para mim começa fala sobre esse assunto, começa a falar sobre, introduz sobre a festa das cabanas. Ó, a festa judaica das cabanas. Vou circular aqui. A festa das cabanas começa falando aqui e o texto tem a sua continuidade. Entra a passagem da mulher põe adultério e ela tem um segmento. Aonde acabaria o assunto, vamos dizer assim? Tecnicamente acabaria aqui. Só que se a gente reparar, esse texto que vem na sequência também está conversando com o que acabou de ser falado. Ó, porque aqui a gente vai entrar assim, ó. Eu sou a luz do mundo, Jesus falando. Aí se a gente continuar, Jesus repete. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tá vendo? Ele continua o que está sendo falado. Como se essa história aqui na sequência tivesse a ver com o ensino que ele está transmitindo. Aí seria até aqui, ó, deixa eu ver aqui, até finalizar. Ó, aqui finalizaria esse ponto, só que Jesus continua falando. Jesus introduz outros assuntos, inclusive ele fala aqui, ó, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, tá vendo? Ele introduz outros assuntos que conversa com isso que está sendo falado anteriormente. Mas essa passagem aqui, ela conversa diretamente com o que está sendo falado. Mas a gente precisa focar um pouco, senão a gente vai ler muita coisa e esse vídeo vai ficar grande demais. E a gente não precisa considerar tantos textos assim para a gente entender onde se encaixa a passagem da mulher põe adultério. Aí eu vou deixar esse texto aqui para a gente ler e também vou deixar separado aqui em Lucas, que seria a sugestão das Bíblias católicas, e também a versão NVI traz essa informação na sua nota de rodapé, só que ela traz outras possibilidades também, não traz só a opção da Bíblia, das versões católicas, ela também traz outras sugestões. E eu vou deixar aqui marcadinho, para a gente voltar aqui depois, para a gente considerar essa possibilidade. Ó, eu achei algumas coisas interessantes. E daqui a pouco a gente vai considerar esse comentário bíblico aqui também. Eu achei algumas coisas interessantes. Aqui, se a gente reparar, Jesus, ele introduz alguns assuntos que a gente vai ver correndo na passagem da mulher põe adultério. Quando começa aqui os irmãos de Jesus falando com Jesus e sobre a festa das cabanas, a gente vê aqui, olha só. Quando Jesus fala assim, então Jesus lhes disse, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim odeia porque testemunho que as obras deles são más. Tá vendo? Esse ponto aqui é importante. Porque a presença de Jesus ele é a verdade. Jesus ele esclarece todas as coisas. Então, só a presença de Jesus já constrange as pessoas e elas percebem que as obras que elas estão cometendo são más. Isso daqui é importante. Aí, na sequência, a gente vê Jesus, ele se levantando. Jesus vai para a festa depois. Jesus se levantando para fazer certos discursos específicos. Aí, todos esses discursos que Jesus fez, tá em azul claro. Ó, quando a festa estava na metade, isso daqui é importante considerar por causa do tempo cronológico da festa e o tempo litúrgico, que a festa ela tinha dias específicos para acontecer. Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Tá vendo? Jesus começou a ensinar quando estava já na metade da festa. E
E ele começa falando alguns assuntos aqui importantes. E ele até fala aqui, ó. Moisés não deu a lei a vocês, no entanto, nenhum de vocês obedece a ela. Ele está falando aqui que nenhum deles obedecia de fato à lei que foi dada por Moisés. Só que muitos daqueles que estavam ali eram mestres da lei, eram fariseus, eram judeus, tecnicamente cumpridores da lei. Só que Jesus estava dizendo ali que nenhum deles de fato obedecia à lei que foi trazida por Moisés. Mas eles viviam como se cumprissem a lei. E isso daqui também vai ser importante. Ó, esse de azul escuro, eu tô marcando em um segundo tema. Aí, se a gente continuar aqui, ó, Jesus fala sobre a questão do julgamento. Olha só o que Jesus fala. Não julguem apenas pela aparência, mas façam um julgamento justo. Olha só, Jesus está introduzindo um assunto aqui de tipo de julgamento. E a gente vai ver isso acontecer na passagem da mulher põe adultério. Jesus está falando que nós devemos julgar tendo base a justiça correta de Deus, julgamento justo, mas não julgar pela aparência. Isso aqui vai ser muito importante e como se isso daqui introduzisse o que vai vir depois. Apesar de muitas pessoas entenderem que essa passagem aqui interrompe vamos dizer, um fluxo de pensamento que Jesus estava transmitindo, também é interessante considerar que Jesus também estava antecipando esse assunto que viria na sequência. E nós encontramos textos que concordam com o ensino que vai vir na sequência. Vamos lá. Na sequência, Jesus volta a falar, ó, enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus clamava em alta voz. Outro momento que Jesus levanta a sua voz e ele ensina a todos. Existem pontos específicos e a gente chega nessa parte aqui, ó. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Tá vendo? E aqui a gente já chegou no último dia da festa e Jesus começa a ensinar. Jesus anuncia e aqui ele começa falando sobre a água viva. Ele fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí entra um texto explicativo. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E esse Espírito aqui, ó, tá com E maiúsculo, fala sobre o Espírito Santo. Aqui está falando sobre o Espírito Santo. É interessante porque o próprio texto está explicando sobre o que Jesus estava falando. E o texto dá continuidade e os mestres da lei, os fariseus, eles tentam prender Jesus. Só que eles não têm um motivo para prender Jesus, mas eles tentam fazer isso. Inclusive, eles mandam os guardas irem prender Jesus, só que esses guardas não encontram razão e motivo para fazer isso. Aí o que acontece? Os mestres da lei ficam muito furiosos e falam: isso está acontecendo porque vocês não são conhecedores da lei e tal. Aí entra Nicodemos. Nicodemos, um deles que anteriormente tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele tem feito? Aqui, aí a gente entra em outro assunto de julgamento, tá vendo aqui? O texto está falando sobre, eles estão falando sobre questão de julgamento. E Nicodemos aqui está fazendo uma alusão a um julgamento justo. Ele está querendo dizer assim, a gente faz isso, a gente condena uma pessoa sem antes haver um julgamento justo, sem ouvir o que ele tem a dizer. Esse não é nosso costume, esse não é o costume da lei. Aí Nicodemos traz essa questão importante e eles até falam, você também é da Galileia? E eles afrontam Nicodemos, porque eles se sentem ofendidos pela fala de Nicodemos, né? Por quê? Porque Nicodemos traz uma verdade. Na sequência aqui, a gente começa com a passagem da mulher põe adultério e fala assim: então cada um foi para a sua casa.
Tecnicamente, a festa acabou. A festa já encerrou o último dia. Vamos dar sequência aqui. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-lo, para ensinar o povo. Aqui a festa já tinha se encerrado, só que todo o povo ainda estava ali, estava todo mundo ainda com aquele mesmo sentimento do que havia acontecido, da festa. E a gente vê Jesus, ele não vai embora, ele fica por ali, e agora é o momento que ele vai trazer o ponto final de todo aquele ensino, sabe? Ele vai concluir tudo aquilo que ele começou a introduzir para aquelas pessoas, para que eles de fato fossem transformados pela palavra da verdade e crescem naquilo que Jesus estava dizendo. E a gente vê na sequência, os mestres da lei trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, olha só, eles chamam Jesus de mestre. Por quê? Porque eles querem encher o ego de Jesus para pegar Jesus numa armadilha. Esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Tá vendo aqui? Eles estão querendo pegar Jesus numa armadilha. Porque naquela época que eles viviam ali, eles não podiam levar uma pessoa à morte. A lei, que eles estavam debaixo agora da lei romana, impedia que eles fizessem isso. Até quando eles quiseram crucificar Jesus, eles queriam matar Jesus, eles levaram a causa deles para os romanos, para que os romanos decretassem a morte de Jesus. Se fosse algo que eles pudessem mesmo resolver, eles não precisariam nem levar aos romanos. Então aqui eles queriam pegar Jesus nessa armadilha. Eles estavam montando uma forma de Jesus ter motivo para ser julgado. Eles queriam, fazer Jesus se colocar numa posição que ele mereceria esse julgamento justo. Olha o que está escrito aqui. Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Tá vendo? Eles estavam buscando um fundamento para acusar Jesus. Aí isso daqui é bem interessante também, essa parte que eu pintei de azul. E olha só, essa parte aqui está introduzida na passagem da mulher põe em adultério. Tudo isso daqui está conversando. Todo esse texto aqui está conversando. Então é importante a gente considerar isso também. Vamos lá. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês tiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava apontando para o fato deles estavam querendo ali. Primeiro, eles estavam querendo pegar Jesus numa armadilha. Eles estavam com uma intenção ruim em seu coração desde o começo. E eles não estavam, de fato, fazendo um julgamento justo, porque eles ali estavam cheios de pecado, eles não tinham se arrependido de seus próprios pecados, eles estavam ali vivendo, escondendo seus erros, sem reconhecer e sem viver de fato cumpridores da lei, serem cumpridores da lei, e queriam aplicar a lei a uma pessoa que tinha errado, isso é fato, ela tinha pecado, mas eles mesmos não estavam considerando os pecados que eles também estavam cometendo. Ou seja, esse julgamento não estava sendo justo, não porque essa mulher não era uma pecadora, ela era uma pecadora, mas quem estava trazendo o juízo sobre ela, estava querendo trazer, eram pessoas que também estariam junto com ela nessa condenação, porque eles também eram pecadores que também não tinham pagado por seus erros, também não tinham se consertado, também não tinham se arrependido. Então, eles ali seriam todos juntos, julgados. A mulher estaria lá sendo julgada, vou botar um cabelinho para ela, e todos eles estariam juntos, no mesmo pacote, mesmo que fossem pecados diferentes. Eles estariam ali sob condenação junto com ela. Não seria algo que só cairia sobre ela.
Por quê? Porque eles não haviam se arrependido, porque eles não reconheciam que estavam errados. Então, todos eles ali estavam no mesmo pacote junto com ela. Agora, se fosse uma situação diferente, seria um julgamento justo? Sim, seria, porque ela era uma mulher de fato pecadora e ela realmente tinha feito algo errado, ela tinha pecado diante de Deus, diante da lei do Senhor. Mas a falta dessa justiça, que era o ponto que Jesus estava frisando aqui, ó, julgamento justo. Jesus queria que fizessem um julgamento justo e não pela aparência, porque aparentemente aqueles homens não eram, não estavam errados de forma aparente, mas Jesus sabia que eles estavam errados por causa da intenção do coração deles e por causa dos erros que eles não se arrependiam. E na sequência, Jesus espera para ver o que vai acontecer. Jesus se inclina novamente na terra e volta a escrever. Aí, olha só, os que ouviram, acusados pela própria consciência, foram saindo, um de cada vez. Olha só, acusados pela própria consciência. Olha só que interessante. Acusados pela própria consciência conversa com o que fala aqui, ó. Mas a mim odeiam, porque testemunho que as obras deles são más. Jesus ter falado daquela forma com eles, Jesus constrangeu eles e eles se viram de fato como pessoas pecadoras. Então eles se viram acusados. A presença de Jesus, a postura de Jesus e tudo que Jesus falava trazia luz sobre as obras deles que eram más. Por isso que eles odiavam Jesus. Porque a presença de Jesus demonstrava para eles como eles eram de fato pecadores e como as obras deles, na verdade, não eram obras boas, eram obras más. Então, essa parte aqui está conversando com o que veio anteriormente, no início dessa história, vamos dizer, dessa parte do Evangelho de João. Então, esse texto está um conversando com o outro. Isso também é interessante a gente considerar. Vamos lá. Aí eles foram embora porque eles se viam como pessoas pecadoras, né? E Jesus pergunta para essa mulher. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Olha só, a única pessoa que poderia condenar aquela mulher ali seria o próprio Cristo. Porque ele sim, ele era um homem justo, perfeito, que não havia pecado, e ele conhecia o coração daquelas pessoas. O único que poderia julgar e condenar aquela mulher era Jesus. Só que ele não fez assim, ele não escolheu fazer desse modo. Por quê? Porque Jesus estava vendo já naquela mulher um arrependimento de tudo aquilo que estava acontecendo. Ela já estava sendo quebrantada pelo Senhor. Só que olha o que Jesus fala. Vá e de agora em diante... vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Ou seja, Jesus deixou claro, eu sei que você errou e o que você fez foi uma coisa errada, foi um pecado que você cometeu, isso é sério, mas eu quero que você abandone a sua vida de pecado. A partir de agora, não vá mais por esse caminho que você estava trilhando até agora, porque você estava vivendo em pecado. Então, Jesus fez aqui um julgamento justo, mas Jesus considerou o arrependimento dessa mulher. Só que Jesus também queria ver a mudança de vida dela. E como Jesus se posicionou desse modo, a gente entende que essa mulher aqui, ela mudou a sua postura. Porque Jesus, ele era perfeito em todas as coisas. E para Jesus ter agido desse modo, Jesus ele também via nela um coração quebrantado e arrependido e transformado. Aí vamos voltar agora para o versículo 12 do capítulo 8. Aqui é o capítulo 8 e o versículo 12. Tá vendo? Aqui entra a partezinha que seria a continuação do que ele estava falando anteriormente. Que muitos entendem que aqui houve uma interrupção de fluxo. Eu mesmo já pensei desse modo antes de fazer essas pesquisas.
Aí Jesus fala assim, falando novamente ao povo, ó, tá vendo? Eu pintei de azul claro porque Jesus está falando, está pronunciando. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Tá vendo? Aqui, eu sou a luz do mundo, que a gente vai ver depois. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse trecho aqui conversa com o que acabou de acontecer com a mulher. Ó, quem me segue nunca andará em trevas. O que seriam as trevas? Seriam o pecado. Seria essa vida de engano, de pecado, de condenação por causa dos próprios pecados dessas pessoas e que elas não se arrependem, não mudam de vida, não são transformadas porque não querem de fato ser. Ó, quem me segue, tá vendo? Jesus acabou de conversar com a mulher. Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque ela teve os seus pecados perdoados e ela agora terá vida, terá luz na sua vida e essa luz é o próprio Cristo. E então, essa frase que Jesus está falando aqui ganha um peso muito maior, tendo em vista o que tinha acabado de acontecer. Então, a gente deve considerar todas essas questões. Isso é muito importante. Dar continuidade ao ensino que Jesus estava fazendo aqui, mas não diminui a importância, só reforça, tendo em vista o que havia acontecido sobre a passagem da mulher põe em adultério. Eu achei interessante isso. E olha só a continuação. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de você mesmo. O seu testemunho não é válido. Fala sobre juízo, sobre julgamento, e eles queriam pegar Jesus em alguma forma. Como eles não conseguiram pegar Jesus de nenhuma forma, o que eles estavam falando? O seu testemunho não é válido. Por quê? Porque para ser válido, precisaria de um testemunho de duas pessoas. E Jesus ali estava falando, tecnicamente, sozinho sobre ele mesmo. Só que Jesus, ele nunca estava só. Jesus nunca falava só sobre ele sozinho. Jesus estava sempre com o nosso Deus. Então, Jesus ali não estava debaixo daquela condenação que eles estavam tentando trazer sobre Jesus. E olha só esse texto aqui. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Olha só, eu não julgo ninguém. Mesmo que julgasse, o meu julgamento é verdadeiro. Por quê? Porque Jesus é justo. Eu achei interessante porque esse trechinho aqui fala sobre, de novo, a passagem da mulher põe em adultério. Porque ele fala assim, eu também não a condeno, mas se ele a condenasse, seria um julgamento justo. Mas ele escolheu não condenar ela. Então, esse texto aqui, de novo, está conversando com a passagem que veio anteriormente. Inclusive, eu vou pintar esse pedacinho que eu esqueci. Aqui, de azul escuro. Mesmo se... Aqui, eu também... Acho que tudo isso aqui, mas eu vou deixar só uma parte, porque senão vai ficar tudo muito colorido. Mesmo que eu julgasse, o meu julgamento é verdadeiro. Eu não julgo ninguém, mas mesmo que eu julgasse, o meu julgamento é verdadeiro. E ele continua, Porque eu não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Tá vendo? É válido. O testemunho de dois homens é válido, que é o que eu desenhei aqui. Na lei de... Eu testemunho acerca de mim, eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Tá vendo? Um das testemunhas é ele próprio e o outro é o Pai, quem o enviou. Então, Jesus aqui está dentro da questão importante aqui da lei e ele continua sendo justo. Ele continua não tendo nada que ateste, traga fundamento para trazer acusação sobre Jesus. Eu acho interessante isso daqui. E o texto tem continuidade. Mas aí olha só que eu queria mostrar para vocês.
Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo. Jesus ainda estava ali, ainda estava ensinando. Entra um outro ensino aqui interessante, mas isso daqui eu vou falar em outro momento, só que eu queria focar no tema que a gente está falando aqui, ó. Qualquer de vocês pode me acusar de algum pecado? É uma pergunta. Jesus está, tipo assim, está provocando eles. Vocês podem me acusar de algum pecado? Tem algum pecado que vocês acharam para vocês me acusar? Jesus está provocando eles porque Jesus sabia que era isso que eles queriam desde o começo. Aí a gente vê aqui, ó, que eles ficaram acalorados e eles tentaram matar Jesus, porque Jesus fala que ele fala, eu sou. Inclusive, entra aqui essa parte que ele fala que, ó, os judeus lhe disseram, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele fala aqui que ele é o Cristo, ele é um com Deus. E a gente sabe, né, que por meio de Cristo todas as coisas foram feitas. Só que aquele povo ali não cria em Cristo. Olha só o que acontece. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Tá vendo? Porque ele não era o momento daquilo tudo acontecer ainda, de ele ser perseguido, dele ser morto, né? E na sequência a gente vê a história tendo continuidade. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tá vendo? Ele reforça falando que ele é a luz do mundo. E a gente começa aqui a história do rapaz que ele era cego de nascença e ele foi curado por Cristo. Ele foi curado no tanque de Siloé. Aqui, ó. No tanque de Siloé. E depois os mestres da lei ficam questionando aquele rapaz, como ele foi curado, se ele realmente era cego, o que tinha acontecido. E a gente vê a conclusão de tudo aqui, quando Jesus volta a falar com aquele jovem e os mestres da lei ouvem Jesus falando com aquele jovem. E Jesus fala assim, Jesus disse, aqui ó, Jesus disse, eu vim para este mundo para julgamento. Olha só, julgamento, volta a fala do julgamento. A fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo-no dizer isto, e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Ele está perguntando, tipo assim, acaso nós somos cegos para que possamos ver? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Aqui, ó, tá vendo? Aí eu não vou continuar daqui, mas aqui seria uma conclusão bem interessante para esse texto. Mas Jesus continua os seus ensinos, só que ele muda um pouco aquilo que ele está falando. Assim, ele dá um novo segmento. Mas é muito interessante a gente ver que isso daqui está conversando com tudo que veio anteriormente. E eu achei um ponto interessante. Ó, deixa eu só pintar aqui. Eu vim a este mundo para julgamento. Ó, vou pintar aqui julgamento. Que eu acho que está conversando com o que falou anteriormente. Olha só que interessante. Esse jovem que ele é cego, ele estava debaixo de pecado, mas ele não havia pecado para ter nascido cego. O que isso quer dizer? Ele estava debaixo do jugo do pecado, como todos nós estamos. Mesmo que ele não tenha tecnicamente pecado para ter nascido cego, de estar debaixo do jugo do pecado já coloca ele nessa situação. A cegueira é uma das consequências do pecado. Qualquer tipo de doença, de problema que nós venhamos a ter físicos, é consequência natural da queda,
do pecado que começou lá no Jardim do Éden por meio de Adão e Eva. Começou desde aquele início. Com isso, a consequência do pecado recaiu sobre todos nós. E esse jovem era uma pessoa pecadora? Sim, ele era, como todos nós somos. Infelizmente somos. Mas ele não era um jovem que tecnicamente estava escolhendo ter uma vida de pecado, mas ele estava sob o jugo do pecado. Jesus veio para trazer luz para essas pessoas aqui e também veio para essas pessoas aqui que, no caso da mulher, põe adultério. Ela nasceu sobre o jugo do pecado? Sim. Só que ela escolheu pecar? Sim, também. Ela escolheu viver uma vida de pecado, porque ela estava cometendo um ato aqui pecaminoso. Só que ela se arrependeu. Então, Jesus também veio para trazer luz para esse tipo de pessoa aqui também, que escolhe viver uma vida de pecado, mas em determinado momento se arrepende. Só que existem aquelas pessoas que não se arrependem, que seriam esses fariseus aqui que queriam acusar essa mulher, não reconheciam que estavam pecando, não admitiam isso e viviam como se nunca pecassem. E eles saíram da presença de Jesus, mas eles não se arrependeram, pelo menos não naquele momento. Então, a gente vê que existem pessoas que não se consideram cegos, não se consideram necessitados de que Jesus os cure, que Jesus os transforme, que Jesus traga luz para as suas vidas. Então, esses são dignos de serem condenados, porque eles não se arrependem, que seriam o que Jesus está falando aqui. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que vocês dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece, tá vendo? Que é o que está sendo falado aqui, é o que está sendo trazido aqui também. É interessante a gente entender que essa passagem aqui, um trecho está conversando com o outro. Então, a passagem da mulher põe adultério, ela conversa com o texto. E tudo se encaixa. A meu ver, o texto está um se encaixando com o outro. Não é algo assim que está, vamos dizer, que quebrou o que está sendo falado. Para mim, está tendo continuidade no ensino de Jesus. Antes de eu fazer esse estudo mais aprofundado, eu também pensava que era possível que esse texto tivesse se deslocado. Mas eu, fazendo esse estudo, levando em conta o texto bíblico, e esse comentário aqui, ele me ajudou muito nisso, porque ele me ajudou a perceber algumas questões interessantes. Esse trecho aqui, ó, que vai até aqui, ele me ajudou a perceber algumas questões importantes, que me trouxeram ajuda para eu me aprofundar mais. Só que o que eu estou trazendo para vocês aqui é uma análise do próprio texto. Esse comentário me ajudou a olhar sobre essa perspectiva. Ó, esse comentário bíblico aqui. Mas o que eu estou trazendo para vocês é uma análise do próprio texto. É uma observação do próprio texto bíblico. Não é, vamos dizer, influência da fala do comentário, e sim análise do próprio texto. Aí, considerando tudo isso, eu entendo que esse trecho da mulher põe adultério se encaixa perfeitamente nesse ponto aqui. E se caso tivesse sido deslocado desse momento aqui e tivesse sido colocado em outro ponto, que é uma sugestão também, que seria, vamos dizer, eu vou falar agora sobre a possibilidade, a alternativa, seria aqui, ó, nesse trecho aqui, antes do último dia. Só que se fosse aqui, liturgicamente, não se encaixaria corretamente, porque aqui, ó, cada um foi para a sua casa, passou o dia seguinte, aí acontece a história da mulher põe adultério. E aqui entra no último dia. Então, não encaixaria liturgicamente no sentido dos dias corretos da festa. Porém, estaria próximo. O texto estaria próximo e não quebraria o entendimento que é trazido aqui. Mas eu acho que nesse ponto aqui ficou melhor. Do jeito que foi trazido já ficou bom. Como está nessa Bíblia aqui, mesmo que eles colocam em dúvida por causa da versão, mas o texto está aqui, então dá para eu ler, dá para eu estudar.
e como é trazido na própria Bíblia. A CF, que aqui, ó, na CF, não entra em dúvida essas questões. Aqui na CF está tudo de acordo, o texto tem continuidade normal. E aqui eu também marquei os pontos que estavam lá, só que eu marquei tudo com lapiseira, porque essa Bíblia aqui eu não pinto ela, porque ela tem umas marcações bem específicas. Então, eu pinto o mínimo possível. Aí se eu ficasse mostrando aqui, vocês não iam perceber a diferença, porque fica muito clarinho. Aí não dá para ver pela câmera direito. E eu queria voltar aqui, ó, deixa eu fechar essa Bíblia aqui. Eu queria voltar aqui com vocês só para mostrar para vocês lá na outra passagem que entra em questão, que é aqui em João. Se essa passagem fosse lá em João, se ela se encaixaria bem e a gente tiraria ela daqui. Se a gente tirasse ela daqui, interferiria no ensino de Jesus? Em parte sim, em parte não, porque a mensagem está toda aqui. Porém, essas conexões seriam perdidas, que eu achei importantes, né? Eu creio que sejam importantes. Mas aqui, realmente, entra em, vamos dizer, fala sobre um momento específico. Ó, vou ler aqui para vocês. Aqui. Então, cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-lo. E aqui a gente vê, Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Tudo bem? Concordam? Sim. Faz sentido? Sim. Só que se a gente levar em conta o que veio anteriormente, esse texto aqui não está conversando com essa passagem da mulher põe em adultério. Não entra em concordância. Aqui está falando, e esse ensino começa aqui, ó. Alguns dos seus discípulos comentavam sobre como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Jesus, porém, disse: disto que vocês estão vendo, dias virão que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Mestre, perguntaram, quando acontecerá essas coisas? Qual será o sinal de que estão prestes a acontecer? Ele respondeu, tenham cuidado de não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou. O tempo está próximo. Aqui entra uma mensagem falando sobre os últimos dias. Muitos entendem que Jesus aqui está falando sobre a queda de Jerusalém, só que eu entendo essa passagem falando sobre o futuro por vir também, porque eu tenho uma visão escatológica do já e ainda não. Essa passagem aqui está falando sobre os últimos dias, falando sobre um texto, aqui entra um texto escatológico, importante. E na sequência aqui, a gente vê que esse trechinho aqui concorda com o que está sendo falado, que Jesus estava ensinando eles e eles ficavam ali prestando atenção. Ó, Jesus fala, tenham cuidado para que não sobrecarreguem o coração de vocês com libertinagem e bebedeira, nem com as preocupações desta vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como armadilha. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que vai pegar essas pessoas de forma inesperada se elas ocuparem o coração delas com libertinagem e bebedeira ou com as preocupações dessa vida. Eu achei interessante isso. Aí eles não vão estar prestando atenção nos sinais que vão acontecer, que Jesus fala aqui nesse texto anteriormente, e isso vai pegar eles desprevenidos, porque eles vão estar dispersos. Aí ele até fala, pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e
ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Tá vendo? Esse texto aqui, ele seria o último versículo do capítulo que eu estou falando com vocês, do capítulo 21 de Lucas. Então, esse texto aqui está conversando com o texto anterior e aqui não entra um contexto para encaixar a passagem da mulher põe adultério. Só seria uma história deslocada, mas não teria um contexto para encaixar aqui. E na sequência a gente vê aqui que fala sobre Judas, aquele que enganou Jesus, aquele que traiu Jesus, ele procurando meios para matar Jesus. Ele deixa até o diabo entrar dentro dele. Ó, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como poderia lhes entregar Jesus. Tá vendo? Aqui já está falando de outro assunto, então não entra, não acha um contexto para encaixar a passagem da mulher põe adultério aqui, apesar de ter essa frasezinha aqui que combina. Só isso aqui que combina, só esse trechinho aqui, ó, que combina, só. O restante não entra em concordância com a mensagem, com todo o contexto que envolve a passagem. Por isso que eu voltei antes e li para vocês verem o contexto. Se vocês puderem, leiam na casa de vocês, para vocês perceberem que não se encaixa aqui. E aonde está, que seria aqui, ao meu entender, depois de ter estudado, de ter visto essas coisas aqui da própria Bíblia, eu entendo que está exatamente no lugar correto. E, considerando todas as questões, eu acho que essa passagem se encaixa perfeitamente aqui. Mesmo que os especialistas entendam que essa fala aqui não traz o estilo de linguagem de João, é mais familiar com a linguagem de Lucas. Mas eu acho que esse texto se encaixa aqui e entra de acordo com o contexto. O contexto do que vem antes, do que vem antes e do que vem depois também. Eu acho importante isso. Ó. Você vê que o contexto ele vai até aqui, ó. Tem bastante texto, tem bastante coisa aqui. Então, eu acho que aqui, essa passagem da mulher põe adultério está correta de se continuar aqui. Eu acho interessante mostrar isso para vocês. Eu fiz até algumas anotações para ler para vocês. Ó, acabou que eu nem li, porque eu falei demais. E eu vou deixar para um outro momento, se caso se fizer necessário. Mas esse é o meu entendimento. Que essa passagem está no lugar correto e eu entendo que ela sim é texto bíblico, como as Bíblias católicas trouxeram essa informação, eu acho muito importante. Eles não colocam isso em dúvida, mas para mim, além dela ser sim texto bíblico, ela se encaixa perfeitamente nesse lugar que ela está aqui. Exatamente nesses versículos e nesses capítulos que foram trazidos junto desse texto. Eu acho isso importante ser falado. Então, gente, é isso. Essa é a conclusão que eu tive. E o texto, a CF traz esse texto no corpo e não coloca isso em dúvida em nenhum momento. Eu acho interessante isso. Tem outros textos, outras traduções que também trazem assim, só que o texto, a CF, traz desse jeito também. Ó, traz aqui, ó, do versículo 53 e o capítulo 8, de acordo com o que já é trazido no próprio texto e é trazido também pela tradição do entendimento do texto bíblico. Eu acho que está correto do jeito que está aqui. E aqui, ó, eu usei para ilustrar para vocês e para pintar também, que essa Bíblia aqui, eu descobri que quando a gente pinta ela com lápis de cor, ela não é danificada. E eu escrevo com lapiseira, fica mais chamativo, por causa da cor da folha e o tipo da folha também. Aí eu consigo fazer essa dinâmica com vocês de forma um pouco mais clara. E a falta dos subtítulos me ajuda a focar no próprio texto, como se eu buscasse um ponto de conexão com o próprio texto. Eu não fico buscando pelo subtítulo, que o subtítulo acaba, às vezes, me atrapalhando um pouco perceber a continuidade do próprio texto e esses pontos de conexão que o próprio
traz, sem ficar dependendo dos subtítulos. Eu acho interessante também ler desse modo. Então, gente, é isso. Vou ficar por aqui, já falei muito. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós. Espero ter ajudado vocês nessas questões, se caso vocês tinham dúvidas sobre isso. Espero ter ajudado vocês. E qualquer coisa vocês coloquem aí nos comentários. Se vocês querem fazer alguma pergunta, querem que eu traga algum tema específico para a gente estudar e pesquisar junto. E que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.